Bom, pessoal, então vamos começar, né? Para entrar realmente agora nos processos de fabricação, tá? Então, vamos começar com o primeiro, talvez um dos mais importantes, que é a laminação, tá? Então, é um processo que consiste, né, em passar um material por dois rolos, né? Esses dois rolos vão fazer um esforço de compressão e, através desse esforço de compressão, vai ser reduzido as dimensões do material, tá? Nem sempre quando a gente... Né, o primeiro processo básico, né, da mecânica é a fundição, e nem sempre os produtos que advêm da fundição nos dão a resistência, nos dão a dutilidade que a gente necessita. Então, a gente às vezes tem que recorrer a alguns processos, né? E esses processos são para nos dar maior qualidade, tá? Para nos dar maior qualidade, tanto quanto a resistência, quanto a utilidade, principalmente quando a gente quer uma, uma estrutura com maior resistência, tá? Então, é muito comum a gente, depois de fundir, né, passar por esses processos, tal qual... Hum, a câmera não quer funcionar, só um minuto. Isso. Bueno, então, vou estar dizendo para vocês, né, qual seria, então, a finalidade da gente utilizar esses processos, tipo a laminação, trefilação, né, extrusão. Além da gente melhorar a qualidade, né, estrutural do nosso material, né, também melhorar as propriedades mecânicas e também dar uma forma, né, para que a gente possa utilizar ele. Porque quando eu submeto a um processo de laminação, não é só para fazer chapas, eu posso estar fazendo outros tipos de objetos, né, através da laminação. Eu posso fazer perfis, eu posso fazer trilhos, eu posso fazer tubos, né? Então, eu tenho uma gama muito grande de coisas que eu posso já dar um formato para utilização, né? Apesar da gente considerar a laminação como processo primário, tá? Então, do que vai consistir o processo em si da laminação, né? Vai consistir da gente forçar a passagem do material por dois rolos, né, por dois cilindros, que vão utilizar da tensão de compressão para fazer essa redução da espessura do material, tá? Então, aqui a gente pode ver, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui, né? Então, vocês estão vendo ali a figura ali, ó, que a gente tem os dois cilindros, né? E a gente está forçando a passagem, né, do material por esses dois cilindros, aonde esses dois cilindros vão estar um próximo do outro, né, com uma distância menor do que a espessura inicial do material, né, fazendo então com que o material vá diminuindo sua espessura. Então, a gente pode ver ali que os cristais, né, que a gente falou no ano passado, né,
ainda não estão trabalhados, né, antes de passar pelos rolos, ali, pelos cilindros, né? Depois que ele passa, então ele vai sofrendo uma deformação, eles vão ficando mais alongados, né? E vão ficando mais próximos uns dos outros, né? Então, o material vai tendendo a reduzir as suas dimensões. Tá? Então, a distância, como eu falei para vocês, a distância entre eles ali, né, vai ser menor que a espessura inicial, né, para que ocorra então essa diminuição da espessura do material que a gente necessita trabalhar. Tá? Então, quais seriam as vantagens, né, para a gente poder usar esse tipo de processo? É um dos mais, como eu falei para vocês, esse é um dos mais utilizados, né? E ele também tem uma característica que é da alta produtividade. Então, a gente pode ter bastante produtividade e também a gente tem um controle dimensional, né, bastante preciso. A gente vai ter um produto final, né, com um controle dimensional bastante rigoroso. Tá? Então, aqui, mais adiante a gente vai ver agora aqui as características, como é que se dá do, do agarramento, do arrastamento do produto. Né? Então, assim, quando vocês estão notando ali, a gente tem bem ali no início aquele ponto de contato, ali no ponto A é o ponto de contato. Né? Vai formar um ângulo, tá? Aquele ângulo ali é um ângulo que é o ângulo de contato, tá? Que ele vai ser variável. Né? Então, ali enquanto o material vai começar a passar, né? Então, ali a gente vai ter as forças que estão sendo exercidas sobre o material. Tá? Então, ali a gente tem ali na direção B ali o esforço, né? Na direção AT ali a gente tem a força de atrito, né? Então, esse é uma característica principal, que é essa força de atrito elevada, para fazer com que o material escorregue, né, para o outro lado. Tá? Então, vai ter esse arrasto, que é o feito. Tá? Então, quando o produto vem empurrado com os cilindros, né, tem uma força normal, tá? Que é essa força AB. E essa força normal ela está no mesmo segmento do ângulo de contato. Tá? Ela segue ali pela mesma direção da força de contato ali, do ângulo de contato. Tá? Depois a gente tem uma outra força que é a AC ali. Ó. Deixa eu botar um pouquinho acima, porque está aparecendo essa mensagem aqui. Eu não sei se aparece para vocês uma mensagem de Law System aqui. Uma mensagem bem na frente aqui. Só para me sacanear. Tá. Tá ali, ó. Bom, aí a gente tem uma componente da força normal ali, da força B, a gente tem uma componente dela que é a força AC. Tá? E depois a gente tem ali a componente AD, tá? Que é uma componente da força de atrito que está na direção AT. Tá? Então, se vocês notarem ali, o AT, tá? ela é, uh, ela é perpendicular ali à força AB. Tá? Então, ali a gente tem a direção da força de atrito ali. Tá? Que é característica, né, da física básica, né, em função do coeficiente de atrito entre o rolo e o material. Tá? Tá? Aquela letra grega que está aqui, ó, Mi, tá? Isso aqui é a letra grega Mi, é o coeficiente de atrito, que é uma característica dos materiais, tá?
no caso do rolo e do material que a gente quer passar entre os rolos ali, né? Então, basicamente, esse arrasto, né, que vai fazer com que o material atravesse de um lado para o outro, né, ele é função exatamente desse atrito, desse coeficiente atrito, que nada mais é do que o grau de rugosidade, né, que o cilindro tem. Também vai ser em função do diâmetro do cilindro, né, e qual é a redução que a gente quer, tá? Qual o tamanho da redução que a gente quer do material, né? Além disso, a gente tem que saber qual é a velocidade que é permitida para fazer essa transposição de um lado para o outro dos cilindros, tá? Que isso também vai ter uma influência sobre a ação, né, do atrito, né? Então, sabendo a influência da velocidade em função do atrito, eu posso determinar qual é a rotação necessária para os cilindros, né, para poder executar o serviço. Na regra prática, em função do ângulo de contato, né, dos roletes, então, para rolete liso, se usa um ângulo de contato em torno de 20 graus, né, e se for entalhado, em torno de 35 graus. Tá? Que também vai depender do tipo de serviço que a gente está fazendo. Tá? Se é só uma laminação lisa, ou se tem algum tipo de entalhe nesse nosso trabalho. Tá? Então, a gente vai ter uma relação entre o comprimento final da peça e o comprimento inicial, né, que é denominado coeficiente de alongamento, que é esse K, tá? Que é o coeficiente de alongamento, que é a relação entre o comprimento final e o comprimento inicial. Tá? Que eu também posso trabalhar com a área da seção transversal da peça antes, a área da seção transversal da peça depois. Tá? Ou seja, qual é a relação espessura-largura antes de passar no cilindro, com a relação espessura-largura depois de passar pelo cilindro. Tá? Isso vai se compor a tal da área da seção transversal. Então, a área da seção transversal é esse produto entre a espessura do material, tá, e a largura desse material. O valor prático, né, desse coeficiente de alongamento fica em torno aí de 1,1, 1,6, tá? Em alguns casos pode alcançar até 2,5. Tá? Vai depender também de uma normatização. Então, quais seriam as etapas para a gente fazer uma laminação? Na primeira, a gente começa então com uma redução, um desbaste inicial dos lingotes, né? Então, logo após a fundição, o produto é lingotado, né? Ou na forma de lingote contínuo, pode ser de tarugo, né? E isso aí depois, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse desbaste inicial, tá? É uma laminação geralmente a quente, tá? O que é a quente? A gente tem que aquecer, né? Passar uma temperatura que haja um caldeamento, ou seja, que o material seja possível trabalhar com ele, tá? E ao passar por esse cilindro, o metal sofre uma deformação plástica, né? Então, que a gente já viu na aula passada, né? A deformação plástica é aquela então, que é uma deformação irreversível, né? E aí acontece, então, já a primeira redução de espessura, né? Então, no que há uma redução da espessura, né, vai haver, então, um aumento do comprimento e da largura do material, né? Então, essa vai ser a primeira fase, que é essa fase chamada de desbaste inicial. Depois dessa fase, né, segue-se uma nova etapa da laminação a quente para transformar o produto. Tá? Aí a gente vai transformar esse produto ou em chapa grossa, tá? Ou a gente vai transformar numa tira, num vergalhão, numa barra, num tubo, num trilho, tá? Até aqueles perfis estruturais, como perfil I, perfil H, cantoneira, né?
Então, a gente já tem um material pronto para outra utilização. Tá? A laminação a frio é a que ocorre após a laminação das tiras a quentes, né? Ela produz tiras a frio de excelente acabamento superficial, tá? Com boas propriedades mecânicas e controle dimensional. Tá? Então, depois da laminação a quente, a gente pode executar uma laminação a frio para conseguir um produto de melhor acabamento. Pela laminação, né, o perfil que é obtido pode ser definitivo, né, e a peça bastante pronta para ser usada, né, por exemplo, no trilho. Né, o trilho, após a primeira laminação, já está pronto, as vigas, né, os perfis, perfil H, perfil L, cantoneiro, tá, já tem um produto quase que finalizado. Né. Então, a gente pode dizer que ele é um produto intermediário, porque depois ele pode sofrer outro tipo de processo de conformação. Né? Então, o tarugo, né? O tarugo, a gente lamina ele, depois de lingotado, ele vai para transformar num tarugo, e depois esse tarugo ainda pode passar por um processo de forja, por um processo de estamparia. Né? Então, assim como a chapa também, né? A chapa pode ser utilizada depois num processo de estamparia. Então, a gente pode dizer que a gente tem um produto que pode ser final, né? Mas também esse produto pode ser um intermediário porque vai sofrer outro processo de fabricação logo a seguir. Então, quando a gente depois que faz a operação, né, que a gente final, né, e a gente faz então a medição da espessura no final do processo, né, a gente então vai fazer, né, a gente vai ter aqui que a gente diz que é a redução total, né, quanto que foi reduzido entre o início e o fim do processo. Né? Como consequência dessa redução de espessura, né, a gente também tem que fazer a anotação de quanto foi o alargamento e quanto foi o alongamento total. Tá? Então, na nossa condição normal, a principal redução da espessura do metal é esse alongamento, visto que esse alongamento é relativamente pequeno e pode ser desprezado. Tá? Então, na questão do alongamento, não há muita a se considerar. Tá? Bueno, e quanto às forças, né? Na laminação, a gente que as forças atuantes no momento do contato metal com cilindros de laminação, cada cilindro entra em contato com o metal, né? Da mesma forma. Que se chama, então, esse contato, né? Esse ângulo que a gente já falou dele, o ângulo alfa ali, né? Que é o ângulo de contato. E esse ângulo de contato também conhecido por ângulo de ataque. Tá? Bom, umas consequências sobre opa, sobre o processo, né? Duas considerações que a gente tem que fazer aqui. Quanto menor o número de passos, ou seja, quanto menos vezes a gente passar por cilindro de redução, né? Menor é o custo de fabricação, né? E a temperatura de trabalho, quanto maior, permite maior intensidade na redução ou menor desgaste do cilindro. Então, se a gente trabalha com uma temperatura mais elevada, eu consigo, né, uma boa redução de dimensões para meu trabalho. Bueno. Um diâmetro maior do cilindro permite maior intensidade de redução sem fratura do cilindro e maior facilidade de entrada da peça de maior contato. Tá? Mas, consequentemente, se eu vou trabalhar com cilindros maiores, né, vou ter que ter um motor que tem uma potência de trabalho maior. Né? Então,
Isso já me gera custo, né? Bom, tem uma parte que a gente vai chamar de zonas de formação, né, que é aquela que corresponde ao volume de material limitado nesse arco AB. Tá? Então, aqui a gente tem o arco AB, ó, e aqui a gente tem, então, um volume de material que está submetido, né, ao esforço ali. Né? Então, no ângulo de contato, aqui a gente tem essa redução de H0 para H1. Né? Então, aqui a H0 é a espessura antes de passar no cilindro, H1 vai ser a espessura depois de passar. Tá? Então, a gente vai ter então a redução. Ali, o diâmetro 2R é em função do raio do cilindro. Tá? R é o raio do cilindro. Tá? O metal, então, de espessura H0 entra em contato com o cilindro no plano AA. Aqui entre a linha, que entre a linha são os dois pontos de contato do cilindro superior e do cilindro inferior. Tá? Então, aqui quando ele começou um contato. Né? Uma velocidade inicial, V0. Tá? E ele vai deixar aqui, ó, no plano BB. Tá? Aqui já é o ponto de saída. É o último ponto que está tangenciando, né, o cilindro. A partir do B, né, o metal já não tangencia mais o cilindro, nem em cima nem embaixo, então não faz mais contato. Então, o contato é dado nesse arco aqui, entre o ponto A e o ponto B. Tá? E aí ele já então vai deixar que já no ponto B já tem a espessura H1. Tá? Bueno, e por causa dessa diminuição da espessura aqui, o que vai acontecer é que vai então haver um alongamento, né, da, da nossa chapa. Né? Então, porque no que foi comprimido o material ali, né, vai fazer com que o que ele perde em espessura, ele vai acabar ganhando, porque não há perda de material. Né? Como não há perda de material, no que eu aperto ali, né, esse material acaba escoando para frente. Né? Então, havendo um aumento no comprimento da peça. Bueno, e de que é constituído, né, o nosso laminador? E, então, a gente vai ter ali a caixa de trabalho, o gaiola, a caixa de engrenagem. Então, vamos começar aqui bem do lado de cá. A gente tem o motor o redutor. Tá? Aí tem uma caixa de engrenagens, tem o cilindro ou rolete de laminação, tá? E a caixa de trabalho ou gaiola. Então, basicamente, nessa parte que vai ocorrer a nossa laminação. Então, é, é nessa parte então, que ficam localizados os cilindros de laminação, que eles podem ser lisos, né, da figura A, tá? Ou eles podem ser o colete com relevo, né? Que aí pode ter sulco, pode ter, né, pode ser de anel, pode ser de calibre, então pode ter vários tipos de relevo. Né? Na parte dos cilindros, nós vamos ter, além do rolo, a gente vai ter a parte do mancal, tá? A parte da carcaça, que eles chamam de gaiola, tá? E depois, é claro, que tem a outra parte ali mais adiante, que tem então,
caixa de engrenagens ali, né? O redutor e o motor. Bom, eu geralmente trabalho com esse sistema de redutor caixa de engrenagens, porque trabalha-se geralmente com esforços muito grandes. Tá? Uma operação de laminação requer forças necessariamente bastante altas. Tá? Por isso, então, esse é um tipo de máquina que tem que ser de uma estrutura bastante rígida, né? Tem que ter bastante tem que, aguentar, né? Vamos botar essa palavra assim, aguentar esforços de uma fugiu a palavra agora. Tá? São esforços de muito grandes, muito altos. Então, devido ao trabalho também com potências muito elevadas. Geralmente, esses cilindros de laminação são em ferro fundido, tá? Ou de aço que tenha uma boa resistência, de alta resistência mecânica, né? E alta resistência ao desgaste. Tá? O perfil dos roletes de laminação varia de acordo com o produto que se quer obter, tá? Como a gente viu ali, né? Pode ser liso ou com sulco. Tá? Os lisos, a gente pode utilizar isso para fabricação de chapa, para fabricação de fitas, para fabricação de placas. Tá? Os de relevo, né? Para construção de barras redondas, para perfis, né? Para uma série de outras utilizações. A parte de trabalho, então, do laminador é o corpo do rolete, né? Que é onde vai ser atuada e os esforços vão ser ensinados pelos mancais. Tá? Então, nesses mancais de fixação é que vocês vão suportar os esforços de laminação. E na ponta motora, né, aquela parte ali onde está o redutor e o motor, né, é da onde vai vir a potência, né, de funcionamento da máquina. Né? Então, ali a gente tem... Bom, também, né, se a gente estiver trabalhando com uma laminação a quente, né, com cilindros que estão submetidos ao material que está com temperatura elevada, né, os cilindros também têm que serem resfriados adequadamente, né, para que eles não tenham nenhum tipo de alteração dimensional, para que eles não tenham nenhum tipo de desgaste excessivo, né, quando está trabalhando com uma temperatura muito elevada. Bom, e os roletes que trabalham com chanfros, né, trabalham com relevo, desculpe, que são aqueles que têm sulcos, eles têm os chanfros, né, que para poder formar o tal dos sulcos, né? E os espaços livres entre sulcos, né, é que a gente chama de calibre. Cada par de roletes possui vários calibres que podem ser recalcados preliminarmente e desbastados e de acabamento. Pode ser de desbaste ou de acabamento. Tá? Então, tá, o cilindro de canal, né? O cilindro de canal pode ser liso ou apresentar vários canais, cada um relativo a um passe. Tá? E como é que a gente vai classificar os nossos cilindros, os nossos laminadores? Os laminadores podem ser classificados quanto ao número de arranjos, né? Então, eles podem ser duo,
duo reversível, trio ou quadro. Né? O laminador abrange inúmeros tipos, dependendo de cada um deles do serviço que executa. Então, aqui na próxima figurinha, a gente vai ter, então, um exemplo de duo, duo reversível, tá? E do trio e quadro. Então, aqui. Pronto. Aqui. Tá? Então, ali, ó, no primeiro, ali, na letra A, ali, né, a gente tem o duo, tá? E que eles trabalham em conjunto só num sentido, ou seja, só no sentido que a peça passa, no sentido e vai embora. Tá? O duo reversível, a peça vai no sentido e depois volta, né, passa duas vezes pelos mesmos cilindros, na ida e na volta. Tá? Depois tem o trio, tá? Que é e o quadro. Tá? O trio vai trabalhar com 3 cilindros de... Tá? Com 3 cilindros de laminação e o quadro vai trabalhar com 4 cilindros de laminação. Em princípio, o laminador é constituído de uma estrutura metálica que suporta cilindros com mancais montantes, ainda todos os acessórios necessários, conjunto chamado de cadeira de laminação. Tá, então, aqui na próxima a gente vai ter, então, esse mousepad, então, aqui a gente tem um exemplo de uma montagem de uma cadeira de laminação. Tá? Então, ali a gente tem ali, ó, o cilindro horizontal inferior e o cilindro horizontal superior. Tá? E ali, cada um dos eixos do motor, né? Do eixo motor do cilindro superior, o eixo do motor do cilindro inferior. Tá? Esses motores vão ter que estar sincronizados, tá? Para que os dois trabalhem em conjunto. Tá? Tem que ter uma sincronia dos dois eixos. Hoje estou sem mouse, hoje o mousepad é uma aposta. Bom, então a gente viu ali que tinha no mínimo 4 arranjos, né, de cilindros que a gente podia montar para o nosso laminador. Tá? A, a mais simples, né, constituída de 2 cilindros de eixos horizontais, né, que é o chamado laminador duo. Né? Sendo reversível ou não, a montagem é semelhante dos dois. Então, para fazer essa montagem do laminador duo, a gente tem o quadro ali, que é onde vai ser montado os eixos nesse quadro. Tá? A parte superior do quadro, né, ela é fixa, né, ela é móvel, então a gente retira ela para poder fazer a montagem, né, dos eixos. Nesse quadro vão os mancais, tá? Vão ficar alojados ali os mancais dos cilindros. Tá? A diferença básica entre o duo e o duo reversível é que no duo, né, o sentido de giro não pode ser invertido, né, enquanto que no outro o sentido pode ser invertido. Então aqui tem uma próxima figura, vocês vão ver, que tem arranjos mais interessantes, além do trio e do quadro, né, a gente vai ter arranjos vários, uh, com vários tipos de
de arranjos ali. Então, depois ali a gente tem o quadro, depois no E ali a gente tem que é o Senzimir, né? Senzimir, né? Que ele já usa ali 12 cilindros, tá? No F, o laminador universal, que além de cilindros horizontais, também vai trabalhar com cilindros verticais, tá? Aí vai depender do tipo de trabalho, né, de peça que eu estou fazendo para poder finalizar. Tá? Então, no 2, ali na letra B, que é o reversível, né, ele então permite a inversão para que ocorra nos dois sentidos. No trio, os cilindros sempre giram no mesmo sentido, porém o material pode ser laminado nos dois sentidos, tá? Passando alternadamente, entre o cilindro superior e o intermediário, tá? E o entre o intermediário e o inferior. Tá? Então, posso passar num sentido, né, a peça entre os dois cilindros na parte de cima, né, o cilindro superior e o intermediário, e depois no outro sentido entre o intermediário e o inferior. Tá? E aí eu posso fazer um ajuste de aproximação entre os cilindros, né? Não necessariamente a distância entre o superior e o intermediário seja a mesma distância do inferior e o intermediário. Tá? O quadro também pode ser reversível ou não. Tá? A ideia de se usar esses outros tipos é devido, se eu quiser trabalhar com materiais mais finos, né? Então, se eu quiser trabalhar com material mais finos, então eu vou ter esses, essas opções de trabalhar com o quadro ou aquele outro ali, o Senzimir, né? E a gente tem mais adiante uma figura, tá? Que mostra melhor na figura 18. Cadê a figura 18? Aqui, tá? Aí a gente tem, tá, um exemplo de utilização desse Senzimir, tá? Então, aqui na figura 18, a primeira, à esquerda ali é uma representação esquemática, né? E à direita já é uma visualização da máquina real, tá? Que é, então, utilizado para quando a gente está já trabalhando com materiais bem finos, tá? E, e a gente não necessita, e como os roletes são bastante, também já estão numa uma dimensão menor, né? E para que, então, os efeitos da flexão do rolete sejam diminuídos. Depois a gente tem o universal, né? Que dispõe de pares de cilindros, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Aí a gente já tem um serviço mais especializado, tá? Então, a gente tem o tipo Mannesmann, né? E, e o tipo Gray. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse é o tipo Gray, tá? Que vai fazer um conjunto de cilindros horizontais e verticais. Aí, quando a gente quer controlar não só o dimensional num sentido, mas também o dimensional no horizontal e no vertical.
Opa, eu quero que o negócio vá lá no... Tá? Então, a classificação quanto à quantidade de roletes, então, de 2 roletes, 3 roletes, ou multilaminador. Acima de 3 roletes, o quadro, né? Depois aquele outro, vamos dizer, MIR, né? A gente vai chamar eles de multilaminador. Tá? Eles podem ser num só sentido ou pode ser reversível. Né? Sendo que o trio é sempre num só sentido. O trio não tem reversão. Mas o duo e o quadro pode-se ter a reversão do movimento. Tá? A gente vai ter os laminadores. Esse gato não me deixa pegar onde. Então, a gente vai ter os laminadores que vão ser os desbastadores. Né? A gente vai ter laminador de perfil, laminador de chapa, tá? E depois a gente tem os laminadores especiais. Então, os laminadores de placas, né? Então, ele recebe na- depois do primeiro dimensional, depois que foi lingoteado, né? Sai do lingote, né? Sai do forno, sai uma placa. Depois dessa placa, a gente vai fazer o que com essa placa? A gente vai laminar ou em chapa grossa, ou em chapa fina, ou em tiras, tá? Dependendo da finalidade do produto que a gente vai querer. Tá? Depois de lingotar, a gente pode laminar blocos para que esses blocos venham virar perfis estruturais, né? Que são as viga T, viga U, viga H, né? Cantoneiras, tá? Ou esses blocos podem dar origem a trilhos, né? Trilho de trem, trilho estrutural. Tá? Então, essa é o segundo tipo de laminação, e as laminação depois a partir de tarugos. Né? Então, lingotou, passou para formato de tarugo, depois de tarugo eu posso ter, né, então, uma barra, né, um fio, eu posso ter um perfil redondo. Tá? Então, eu posso ter um perfil redondo, que depois posso usar para usinagem, para algum outro tipo de utilização, né? Pode ser para ferro de construção, tá? Então, vai ter várias utilizações. O fio pode ser fio mesmo, ou esse fio depois pode ser utilizado para arame, pode ser para utilização para estampagem de prego, para estampagem de parafuso, né? Então, tem várias utilizações depois da laminação. Tá? E depois a gente tem os laminadores do tipo desbastadores. E, bom, então, como eu já falei antes, né, primeiro o aço, né, foi vazado, quer dizer, foi fundido, é vazado, depois de vazado, ele é lingotado. Né? Bom, esse lingote ele pode ir para estoque, né? Dependendo do tipo de siderúrgica. Né? Algumas siderúrgicas já têm a produção contínua, né? Por exemplo, a siderúrgica rio-grandense, né? Ali em Sapucaia. Depois que o aço saiu do forno, né? Ele é lingotado, né? E em seguida ele já vai para o processo
de laminação para dois tipos de laminação, né? Para formar tarugos, né? E esses tarugos eles vão formar ou fio, né? De várias dimensões, que depois vai para um outro processo ainda de laminação. Esse fio, né, depois ele pode ser reduzido para várias bitolas de fio, né? Então, dessas várias bitolas, depois esses fios são utilizados dentro lá da siderúrgica, né, vai para a fábrica de pregos, né? E aí, então, em cada um, tem vários tipos de máquinas ali, né, para fazer as diversas bitolas de prego. Então, de acordo com a bitola do prego, vai ser laminado um fio com a espessura necessária para aquele tipo de prego. Em outra variante ali do tarugo, depois que virou, que ele vai para fazer os aços de construção civil, né? Então, vai para um outro, a laminadora, vai para outra seção de laminação, né? Então, vai ter várias bitolas de laminação de, de aço para construção, tá? Mas aí vai depender, claro, cada um tem a sua característica, né? O prego vai ter uma composição química, né? Enquanto que para fazer o ferro de construção civil tem outra composição química, né? Uma outra normatização, que é o SAI 60, né? Que é o SAI 50, SAI 60, dependendo do tipo de ferro de construção que vai se querer no mercado. Tá? Então, esse lingote, então, é mantido aquecido, né? Saiu da, depois que foi vazado, né, no alto forno, né? Ele é aquecido, ele se mantém aquecido, né? E aí ele já vai então para os laminadores desbastadores, né? Que aí ele é a primeira parte que ele então vira aquela peça bruta, né? E aí a gente tem os Blumingers e os Lambrings. Aí é bravo, né? Vamos traduzir depois esses nomes aí. Tá? Os Bloomings são máquinas potentes, geralmente duo reversível, com diâmetro de cilindros na faixa de 800 a 1.400 milímetros, tá? Com comprimento de até 3 metros. Esses lingotes laminados têm de 2 a 10 toneladas. Tá? Em alguns casos pode chegar até 20 toneladas. Tá? Os Bloomings são totalmente automáticos. Cada passagem do produto pelo cilindro, a distância entre eles diminui e o sentido de rotação é invertido. Depois que o lingote passa entre os roletes 2 vezes, deve ser girado 90 graus. Em geral, o número de passadas no Bloom varia de 13 a 19 vezes. O produto obtido é denominado bloco ou tarugo. Tá? Esses tarugos têm 2 pontas cortadas para retirada de defeitos e pode ser usado como matéria-prima para posteriores laminadores ou para forjamento. Tá? O que a gente às vezes vê na siderúrgica é que essa parte que eles todos os blastes que eles fazem, todos os recortes que eles fazem, né, essa matéria-prima acaba voltando para o forno, né? Então, nada é perdido, é tudo reaproveitado. Tá? Mas aqui eles tiram essa parte das pontas que é para ter uma garantia de qualidade do produto. Bom, o slabbing, né, o laminador de chapas, né, é empregado na obtenção de chapas planas, em forma de placa de 75 a 300 milímetros de espessura e de 400 a 1.600 milímetros de largura. É um potente laminador duo reversível de 2 caixas de trabalho. Cilindros a primeira gaiola é de tem até 1 a 100 milímetros de diâmetro e estão situados horizontalmente. Depois, então, aqui a gente tem os laminadores de perfis, né? Os laminadores de perfis podem ser reversíveis ou irreversíveis ou trios. Divide-se de acordo com a finalidade em laminadores para grandes perfis comerciais
com cilindros 500 a 700 milímetros de diâmetro, perfil médio de 350 a 500 milímetros de diâmetro e perfil pequenos comerciais de 250 a 350 milímetros de diâmetro. Esses dois tipos, esse tipo também de laminador de perfil também se vê, pelo menos se via em alguma coisa na siderúrgica rio-grandense, né? Dava para se notar, pelo menos a parte de cantoneiros tinha aqui, né? Não sei se ainda tem, mas há um tempo atrás se laminava cantoneiros ali em Sapucaia do Sul, tá? Como eles passaram uma parte da produção para o Nordeste, não sei dizer para vocês se não levaram para o Nordeste essa parte de perfis. Faz muitos anos que eu tive na siderúrgica rio-grandense visitando, então não confirmo para vocês se eles ainda estão laminando perfis ali. Os laminadores de chapas, né, são empregados na fabricação de chapas a quente e a frio. Tá? Opa, deixa eu passar isso aqui. Tá. As chapas laminadas dividem-se em grossas ou finas. Tá? Chapa fina, a gente pode considerar chapa fina de 0,36 milímetros até 6 milímetros de espessura. Tá? E essa laminação usa laminadores duos reversíveis, triplos e quadros, tá? De alto rendimento, vai dependendo da espessura da chapa. As chapas laminadas são endireitadas em máquinas endireitadoras, logo após o corte ou enrolamento em bobinas. Tá? Porque no momento que está laminando, né, elas não ficam ainda no formato que se quer, né? Então, por isso que você tem que passar pelas endireitadoras, para que fique no formato que seja possível o corte, né, da chapa ou o bobinamento dela, dependendo de como vai ser a comercialização. Em alguns casos, se comercializa a chapa nas dimensões comerciais, geralmente 3 por 2, né? 3 metros de comprimento por 2 de largura, e, ou em bobinas, né? Dependendo da quantidade do produto que é consumido, pode ser vendido já na bobina, ou essa bobina vai para um outro tipo de laminação. E depois a gente tem os laminadores especiais, que são usados para laminar disco, rodas, né? A matéria-prima para esse processo são lingotes achatados a quentes, imprensas ou marteletes. São perfurados no centro e colocados nesses laminadores. Então, os roletes, formato especial, para se adquirir um perfil. Classificação do posicionamento quanto às gaiolas, tá? Como essas gaiolas são dispostas no processo de fabricação, tá? Ela pode estar no processo as gaiolas podem estar no processo que chama de linear, que é aquela letra A ali, a B no escalonado, ou na semi-contínuo, tá? Ou na D, que é o semi-contínuo, é uma mistura do contínuo com o linear, tá? Vai depender também do espaço, né, que a indústria vai ter para poder expor o seu equipamento de laminação, que geralmente ocupa um espaço muito grande. São unidades industriais que requerem muito, muito espaço. Tá? Não é um,
Tá aqui, ó. Então, o linear, né? Todas as gaiolas funcionam na mesma velocidade, o produto precisa ser flexível o suficiente para permitir esse serpenteamento, né? O material vai serpenteando dentro da linha de produção, tá? Entre elas, né? E apenas uma unidade motriz é suficiente para operar todo o conjunto. No escalonado, né, as gaiolas formam várias linhas que funcionam com diferentes velocidades, que permitem aumentar a velocidade da gaiola acabadora, portanto, o rendimento do laminador. Tá? É um, é um é como se tivesse né, mais de um linear, né? Então a gente tem vários processos ali que têm velocidades diferentes, né? Quanto mais vai se aproximando do final do serviço, né, maior a, a velocidade, maior o acabamento. Então, nesse exemplo ali que está do B, tem 3 unidades motoras, né, que vão funcionar com velocidades diferentes. Já na C ali, né, a gente vai ter o contínuo, né, onde cada estação, né, vai ter uma velocidade diferente. Eu posso ter 4, 5, 6 unidades motoras, então ali vou ter as unidades motoras independentes, né, cada uma delas com uma velocidade, e isso vai tá? Então, vai aumentando a velocidade, né? Sempre a seguinte vai ter sempre uma velocidade maior do que a velocidade anterior, tá? Para que o material não fique frouxo, conforme vai diminuindo de tamanho, né? Vai diminuindo de tamanho, então vai aumentando a velocidade para que ele também não vai ficar frouxo no ACD, que ele vai perder, né, um pouco de tração. Tá? E o semi-contínuo, né, ele é feito até uma certa bitola, depois de uma certa bitola ele pode entrar no processo linear, né? Então, a mistura do processo contínuo com linear, então eu vou ter um aumento da velocidade até um certo determinado ponto, e depois eu posso utilizar essa última velocidade ali, que é do acabamento, né, de modo linear. E o tipo de laminação, né, a gente vai trabalhar com temperatura elevada ou temperaturas mais baixas. Então, a gente vai classificar isso de acordo com a temperatura, que então a gente vai chamar de laminação a quente, né, ou laminação a frio. Então, dentro daquilo que a gente conversou sexta-feira, né, o que pode acontecer com a temperatura, né? Então, dependendo da temperatura, do tempo que é exposta essa temperatura, né, algumas transformações vai acontecendo no nosso material. A etapa inicial do processo de laminação, no qual o material é aquecido a uma temperatura elevada, tá? Ali entre 1.100 e 1.300 graus Celsius, e termina em torno de 700 e 900. Tá? Então, essas temperaturas 700 e 900 são importantes, né, em função da transformação do material. Nos casos não ferrosos, as temperaturas normalmente são bem mais baixas, tá? Porque aqui essa temperatura que está falando é de aço, tá? Mas quando você estiver laminando outros materiais, tem que ver a, a temperatura de trabalho deles. Bom, primeiro, então, como é que vai ocorrer esse tipo de transformação? Tá? Uma placa, tá, que é a nossa matéria-prima, né, é produzida por meio de fundição, tá, semi-contínua, em molde com seção transversal retangular. Tá?
Esse tipo de função assegura a solidificação rápida e estrutura metalúrgica homogênea. A placa pode sofrer um usinagem superficial, faceamento, para remoção de camada de óxido de alumínio, né, dos grãos colunares, primeiro material solidificado, e das impurezas provenientes da fundição. Tá? Esses produtos são blocos ou placas. Tá? Então, esse que ele falou de esfaciamento é para retirar aquelas impurezas de fundição que ficam sobre o material. Tá? Então, e depois a placa é aquecida até se tornar semiplástica. Tá? Vai facilitar o trabalho. A laminação quente processa laminadores reversíveis duplos, né, 2 cilindros ou quadros. Material laminado é deslocado a cada passada por entre os cilindros, sendo que a abertura do mesmo define a espessura do passe. A redução da espessura por passe é de aproximadamente 50%, e depende da dureza da liga que está sendo laminada. No último passo de laminação, o material apresenta-se com uma espessura ao redor de 6 milímetros. Tá? E aí pode ser cortado, né, em chapa plana, né, e ele vai constituir matéria-prima para o processo de laminação a frio. Quando está lingotado, né, a primeira operação de laminação ocorre no laminador desbastador, tá? Que é um duo reversível, né, e a distância entre os rolos vai variar durante a operação. Nos laminadores universais, permite melhor o esquadrilhamento do produto. Tá? Então, a utilização de rolos verticais, né, vai facilitar, então, esse esquadrilhamento do produto. Tá? E os produtos dessa etapa são blocos ou chapas. Tá? Vai de acordo com o tipo de espessura e largura que tu tens. Tá? Vai classificar ele dessa forma. As placas são laminadas até chapas grossas, tá? Material mais espesso, ou tiras a quente. A laminação de chapas grossas utiliza laminadores duos ou quadros reversíveis. Na laminação de tiras, comumente utiliza laminadores duos ou quadros reversíveis numa etapa preparadora e um trem contínuo de laminadores quadros. Aqui. Laminação a frio. Tá? Já a laminação a frio é utilizada para produzir folhas, né, e tiras de acabamento superficial com tolerâncias dimensionais superiores, quando comparado com as tiras produzidas na laminação a quente. Tá? O encruamento resultante da redução a frio pode ser aproveitado para dar maior resistência ao produto material. Então, o que a gente falou sexta-feira, né? Que o material encruado, conforme a gente vai comprimindo o material, né, ele vai encruando, vai transformando, vai deixando aqueles grãos, né, do material mais próximos uns dos outros. Né? Então, aquele retículo cristalino vai diminuindo de tamanho, né, e o grão vai também diminuindo de tamanho, porque a diminuição do tamanho do grão, né, aumenta a resistência mecânica. Então, no trabalho a frio, há um inflamento. Então, ele melhora a resistência mecânica do material. Tá? Os materiais de partido para a produção de tiras de aço laminados a fio são as bobinas a quente decapadas. Tá? Então, o que acontece, às vezes, né, tem assim, algumas indústrias, né, compram essas chapas laminadas a quente e depois elas processam e fazem a laminação a frio de chapas de forma
de produção final. Tá? Então, existem algumas empresas, né, que elas compram as bobinas de chapa grossa e depois elas trabalham com laminadores a frio, né? E esses laminadores a frio, eles já vão deixar a chapa, né, para uso final. Aí já sai aquela chapa no tamanho comercial, né? Então, tira da bobina, faz a laminação a frio, né? A chapa já fica preparada e ele faz o corte da chapa no tamanho comercial, né? Aquela que vai ser utilizada na indústria. Tá? Então, a laminação a frio de metais não ferrosos pode ser realizada a partir de tiras a quente, como no caso de certas ligas de cobre, diretamente em peças fundidas. Trens de laminadores quadros de alta velocidade, que tem 3 a 5 cadeiras, são utilizados na laminação a frio do aço, do alumínio e de ligas de cobre. A laminação contínua tem alta capacidade de produção, que resulta em um custo de produção baixo. Tá? A redução total atingida por laminação a frio geralmente varia entre 50% a 90%. Normalmente, a porcentagem de redução menor é feita no último passo para permitir o melhor controle do aplanamento de tola ou acabamento superficial. A eliminação do limite de escoamento descontínuo das tiras de aço recosido é um problema prático muito importante, visto que a ocorrência desse fenômeno provoca uma deformação heterogênea no posterior processo. Tá? Então, para que não haja problemas com alteração de limite de escoamento do material, ou seja, o que é o limite de escoamento? É aquele limite até onde o material pode se deformar plasticamente, elasticamente, né? E a partir desse limite ele se deforma plasticamente e pode vir a ruptura, né? Então, para que não haja problemas com, com, com descontinuidades por causa desse problema, né? Ah, um último passo nesse tipo de trabalho a frio chama-se passo de encurtamento superficial, né? Tá? Ele é utilizado para eliminar esse alongamento descontínuo do limite de escoamento, né? Então, ele acaba melhorando, ele é utilizado para acabar melhorando a qualidade do material, né? Então, esse encurtamento vai deixar os grãos com tamanhos menores, né? Então, diminuindo o tamanho do grão, né? Vai ter maior resistência mecânica. Deixa eu ver se tem aqui. E tá. Aqui. Tá? Então, aqui tem uma ilustraçãozinha ali, né? Mostrando o que acontece ali com o grão, né? Se vocês verem, antes de passar pelo laminador, né? Os grãos são bem grandes, bem espaçados, né? Depois que eles começam a passar pelo laminador, ali a frio, eles vão entroando, eles vão diminuindo de tamanho, né? Essa diminuição de tamanho é que aumenta a resistência mecânica do material. Então, vai ter um material que vai melhorar o desempenho dele, tá? Já aqui no outro, deixa eu mostrar aqui, que no outro, já quando ele é quente, né, aí pode acontecer o problema o que acontece? Aí acontece a recristalização, tá? Eu lembro que sexta-feira eu falei para vocês, né? Dependendo da temperatura, né, até certa temperatura para o aço, né, ocorre o inflamento, a partir de uma determinada temperatura, a recristalização, né, conforme vai aumentando o tempo a temperatura e o tempo de exposição, né, as transformações que vão ocorrendo dentro da estrutura do aço, tá? Aqui já na segunda, no D ali, ó, já um aumento de temperatura, né, acima da temperatura de recristalização. Aí já digo que o trabalho vai ser a quente, né? Então, o trabalho é quente, acima da temperatura de recristalização. Qual é a temperatura de recristalização do aço?
acho que sexta-feira a gente viu, estava em torno de 900 e poucos graus. Então, é isso que vai definir o que é um trabalho a quente e um trabalho a frio. Essa temperatura de recristalização. Tá? Bom, depois a gente tem a laminação de barras e perfis. Se trocar de página, eu vou ficar bem agradecido. Aí, tá? Bom, como é que começa, então, o produto de barras e perfis? A gente vai, a partir de uma barra, né? Seção pode ser circular, hexagonal, quadrada, né? E aí a gente vai depois, então, para um perfil. Vai dependendo do arranjo dos cilindros que a gente quer, como é que ele vai ser, uh, vai executar esse tipo de transformação. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma figurinha, essa figurinha nos mostra ali que eu tinha uma barra ali, ó, no formato de tá quadrado, né? Vai passando por várias seções, né? E aí ele vai me transformar essa barra num perfil. Aqui está parecendo um perfil C. Tá? A laminação de barras e perfis difere da laminação de plano, da laminação plana, né? Porque a seção transversal do metal também é reduzida. Né? Então, eu vou ter, em cada passo, né, do metal, normalmente comprimido somente em uma direção. O passo subsequente, o material é girado de 90 graus, e em vez que o metal se expande muito, pela laminação a quente de barras do que laminação a frio de folhas. O cálculo da tolerância necessária para a expansão é um problema importante no planejamento dos passos para barras e perfis. Tá? Como a gente, né, precisa de um dimensional, né, a altura da minha estrutura, sei lá, meu perfil C tem uma certa altura, né? E eu tenho que entregar o produto com aquela altura, né, do perfil. E então eu tenho uma tolerância ali que eu preciso obedecer, né? E como estou trabalhando com temperatura, né, o que acontece é que o material vai ter sofrer dilatações, então ele vai ter que ter tem que ter esse cuidado da gente poder calcular direito, de acordo com a dilatação do material, qual é as dimensões corretas, né, dos sulcos que tem que ter no cilindro, para que a gente possa ter o perfil desejado. Tá? Então, são cuidados que quem está projetando uma linha de iluminação tem que ter. Tá? O método típico é reduzir um tarugo quadrado numa barra, alternando passo através de ranhuras ovais e quadradas. Tá? Esse planejamento de passos para perfis estruturais é muito mais complexo e requer bastante experiência. Tá? Tá? Isso aí já é uma especialização para cada tipo de siderúrgica, né? Acho que no Brasil nós devemos ter uns 3 ou 4 siderúrgicas que trabalham, né, nesse tipo de produto. Tá? A maioria dos laminadores de barras é equipada com guias para conduzir o tarugo para as ranhuras e repetidores para inverter a direção da barra. Tá? A instalação comum para a produção de barras consiste em uma cadeira de desbaste, uma cadeira formadora e uma cadeira de acabamento. E depois, além das laminações plano de perfis, a gente vai ter a de fios. Né? O laminador esse é um laminador que é projetado com 4 fios adaptados e eixos mancais fixos em uma placa. Né?
o desenho esquemático dos conjuntos mostrado na figura 28, posicionamento dos módulos na forma de cruz, permite a movimentação dos conjuntos na direção horizontal e vertical, tornando possível o ajuste do fio na dimensão desejada. Matéria inicial é um fio redondo, performado na dimensão retangular, adequada às exigências e normas ortodônticas. Aplicações, vamos para aplicações. Tem uma coisa que não tem, então. Hum, 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 hum. Bom. Então, quais são os principais tipos de produtos laminados, né? A gente tem as chapas planas, tá? Ela pode estar em bobinas ou folhas, né? E discos, tá? Mais comum deles é a bobina e a folha. Porque esses semi-manufaturados têm diversas aplicações no setor, como transporte, né? Para formar roda, carroceria para ônibus, equipamento rodoviário, equipamento estrutural, para fazer equipamento agrícola, né? Um produto naval, né? Então, tem uma gama muito grande, né? Na construção civil, né, a gente pode ter ali a formação formar as telhas, né, galvanizadas, pode ser essas fachadas que estão em moda agora, essas fachadas metálicas, né? Eu acho meio ridículo, mas o pessoal está botando essa fachada metálica, né? Vai ser que nem nos anos 90 que fizeram as fachadas de acrílico, e depois veio tirar tudo, né? Para fazer calhas, rufos, né? Não recomendável para Rio Grande, né? Eu só gosto de fazer uma calha e um rufo de metal em Rio Grande com uma maresia do cacete, né? Eu tinha uma cidade que tem uma maresia, né? Umidade e maresia, né? E aí o pessoal vai lá e faz um rufo e faz uma calha de metal, né? Mas tem gente que, né? Bom, se eu estivesse vendendo, eu recomendaria todo mundo fazer, né? Porque cada tem que fazer, cada 2 anos tem que fazer uma calha e um rufo novo, né? Mas né, se eu estou eu comprando, assim, nunca faço de metal, nem de, nem de, né, nem calha, nem rufo de metal em Rio Grande, né? Nem telha, né? O pessoal se emocionou aí na época que teve o chuva de pedra em Rio Grande, né? Não, vamos botar telhado de zinco, né? Chapa zincada, né? Chapa galvanizada, né? 2 anos depois a chapa está toda podre. Não foi as bolinhas da chuva que furou, né? Vai furar tudo porque não resiste. O Rio Grande não é feito para metal. Ainda com a poluição das fábricas de adubo, né? Jogando no ar, para deixar o negócio melhor ainda, né? Um pouquinho, deixar o próximo, né? Além da maresia, vamos botar um pouquinho de ácido nisso, tá? E para que serve ainda os laminados, né? Para fazer as embalagens, né? Cada vez menos a gente tem embalagem de latas, né? As latas de conserva, as latas de tinta, lata. Hoje lata já é um produto quase, né? Embalagem que a gente usa como lata é uma coisa muito, é, quase em desuso, né? Tá? Então, ele botar embalagens descartáveis e flexíveis, né? Lembra assim, de que você tem em latas hoje ainda, é conserva, né? Alguns tipos de conservas, né? Que poderia ser substituído pelo vidro, que em alguns casos é substituído pelo vidro, né? Que tem um processo de reciclagem mais rápido, né? E bem de consumo. Aí sim, bem de consumo ainda temos bastante, né, nos utensílios domésticos, né? Que é chaparia para fazer panela, né? Chaparia
né, essas laminadas, né? Primeiro passa por laminação, depois vai passar por uma estampagem profunda. Os produtos laminados longos, né, que aí sim utilizado na construção civil e na construção metalmecânica, né, com esse perfil estrutural, perfil H, perfil I, viga U, viga C, viga Z, cantoneira, tá? Isso é insubstituível, né? Da, na construção mecânica e na construção civil. A construção civil tem utilizado mais no Brasil, né? Porque o Brasil não se caracterizava por um país de utilizar muito o perfil estrutural, tá? O Brasil, a característica da construção civil brasileira é o concreto, né? Mas ultimamente a gente vê muita construção utilizando as estruturas vigadas, que são mais rápidas, né? Aqui no Rio Grande a gente tem exemplo, tipo Atacadão, rodoviária, né? Essa loja nova que abriu ali na estrada Rio Grande Cassino, frente à FURG ali, ali que tem no quilômetro 13 ali, também utilizou bastante estrutura ligada, né? E depois a gente tem os trilhos e trilhos acessórios, trilhos para rodovia, para ferrovia, né? Interessante que até um tempo atrás o trilho ferroviário e o trilho de metrô era o mesmo, mas hoje em dia já não é mais o mesmo tipo de trilho, mas é trilho ferroviário, muda um pouco as bitolas. Trilho para ponte rolante, para carro de transporte, tá? Para elevadores. Tá? E depois a gente tem os produtos que são fio máquina, né? Eu já falei com vocês, que é o fio máquina, né? Que ele pode depois ser utilizado para trefila, né? Para serem trefilados, né? Esse fio máquina depois também para fazer arames, para fazer prego, para fazer parafuso, tá? Pode então ser utilizado tanto para trefila quanto para estampagem. Tá? Aí depois também a gente tem a laminação de tubo sem costura, tá? A fabricação de um bloco oco espesso por meio de um funcionamento de um bloco maciço, tá? A laminação longitudinal do bloco contra um mandril cilíndrico interno e a redução do linguate no diâmetro interno desejado. Tá? Então, aqui a gente tem ali os dois roletes, né? E tem um punção, né? Que fica ali para poder fazer a parte oca do, do tubo. Tá? Então, a gente tem ali uh, os dois cilindros, né? O superior e o inferior, e aqui na frente, aqui, ó, deixa eu mostrar, cadê? Por que não troca? Ô, droga. Aqui, eu queria mostrar um negócio na página não troca. Tá? Então aqui tem os dois rolos, ó, o rolo superior e o inferior, e aqui na frente fica o punção. Tá? Esse punção que ele faz ali é para poder abrir a parte oca do tarugo. Então vem um, um lingote em formato cilíndrico, né? Então aí a compressão dos dois rolos sobre o punção ali interno, né, é que vai formando a, a parte oca do nosso tubo. Tá? Esse seria, então, o sem costura. Já teria o outro que é com costura, que esse sim é mais comum, tá? Que é basicamente quase que uma dobra, né, do material em formato cilíndrico. Tá? Então, uma sequência de roletes ali, né, de cilindros, que vai que vai
proporcionando, né, uma dobra, então vem com uma espécie de chapa ali, ó, e vai diminuindo a seção, até que vai juntando uma parte com a outra, né, dando um formato cilíndrico, juntando as duas pontas da chapa, né? Então, é basicamente uma dobra, só que uma dobra que vai dando esse aspecto cilíndrico, tá? E depois ele é fechado também, né, por pressão, né? O último estágio é essa parte da frente aqui, que vai fazer uma pressão para fazer o fechamento do tubo. Tá? Então, esse é um processo de conformação mecânica, qual uma tira metálica é submetida a esforços aplicados em duas direções opostas para provocar a fricção e deformação plástica. Tá? Vai praticamente fechando, né, o diâmetro, mudando a forma de superfície plana e das superfícies concorrentes no formato desejado, sem que ocorra fratura ou redução excessiva de espessura. Tá? Por mais complexa seja a geometria da peça, em trabalho sobre conformação, consiste em sequência de operações de dobramento, esfriamento, estampagem, profundo e embutimento. Bom, aqui já é sobre dobramento. E aí, dobramento vamos deixar para a próxima. Aqui já está falando sobre dobra e a gente vai pular a dobra. A próxima operação que ele já está falando ali é de dobra, a gente vai pular a dobra, tá? Para a próxima aula, nós vamos pular a dobra e vamos para a trifilação. Porque a dobra, eu acho, deixar um pouquinho para diante. Então, a operação já, mais finalmente, a gente vai pegar uma chapa para dobrar. Eu ainda quero falar sobre esse processo mais primário, que é a forja. Então, na próxima aula, amanhã, nós vamos falar de forja. Na página, começa a forja. Aqui, na página 30 e página 54, né? Página 53 e 54 a gente vai passar então para a forja. Então, deixa eu dar uma puladinha, depois a gente volta no dobramento, porque eu acho que forja e trifilação são mais importantes do que essa parte de dobramento. Dobramento eu já considero um processo já de segunda geração, não de primeira, né? Tá, gente, então, vamos dar uma paradinha aqui, já são 10 para as 9, né? Então, não dá para a gente começar outra, porque senão daqui a pouco a gente perde o fio da meada aqui do raciocínio. Tá? Então, amanhã a gente faz forjamento. Vamos apertar aqui. Forjamento. Página 53, 54. Vamos.